Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos dar prosseguimento à aula de transcrição. Se você não viu a aula 1 referente a esse conteúdo, é melhor que você veja, porque lá tem aspectos básicos fundamentais da transcrição para conseguir entender o conteúdo que eu vou mostrar agora. Então, nós vimos que a transcrição ela é uma etapa que se forma um RNA mensageiro. E a transcrição ela pode ser diferenciada em transcrição de procariontes e de eucariontes, uma vez que as duas elas são muito diferentes. Para essa aula, nós vamos focar na transcrição que é mais simples, a transcrição de procariontes. E na aula posterior, no próximo slide, na próxima videoaula, transcrição de eucariontes. Então, para isso, primeiro vamos diferenciar procariontes e eucariontes. É só lembrar que eucariontes tem carioteca ou núcleo e o procarionte não. O DNA ele fica disperso no citoplasma. Quem é procarionte? Arqueias e bactérias. Mas essa transcrição, nós estamos usando como modelo o sistema da bactéria intestinal Escherichia coli, como exemplo. Então, a transcrição de procariontes, como qualquer outra transcrição, ela tem 3 fases, que é a iniciação, o alongamento e a terminação. Vamos conhecer cada uma delas detalhadamente. Primeiramente, a iniciação. Nesse processo, para começar, tem que haver formação da holoenzima RNA polimerase. Como é que se forma a holoenzima RNA polimerase? Juntando uma RNA polimerase, que nós vimos agora há pouco, no slide na aula anterior, com uma molécula chamada fator sigma, ou subunidade sigma. Então, se os dois não estiverem juntos, não se inicia transcrição. Então, veja aqui, ó, o fator sigma ele tem uma função muito importante na transcrição, que ele aumenta a ligação entre a RNA polimerase e o DNA, uma vez que ele tem afinidade a sequências específicas do DNA que permitem que a ligação seja muito mais forte. Ou seja, em um mundo que o RNA polimerase conseguisse se ligar ao DNA, a ligação não iria ser forte, porque o fator sigma estaria ausente. Então, a RNA polimerase, para se ligar fortemente ao DNA, tem que ter o fator sigma para essa ligação. Então, quando tu junta RNA polimerase e fator sigma, tu forma a holoenzima RNA polimerase. Então, depois que a holoenzima RNA polimerase é formada, ela vai agora iniciar a transcrição. Para começar a transcrição, primeiro ela tem que chegar ao DNA. E ela chega ao DNA através de colisão, ou seja, ela se bate com o DNA e desliza um pouquinho. Se a ligação é fraca, ou seja, se o fator sigma não achou ainda a região específica que ele tem que se ligar, a holoenzima RNA polimerase cai do DNA e novamente acontece outra colisão. Aí caminha um pouco, ela desliza um pouco na fita. Se não achou o local de afinidade com o fator sigma, ela cai de novo. Mas em algum momento ela vai achar esse local de afinidade com o fator sigma. O nome desse local é região promotora ou promotor. O que é um promotor? O promotor nada mais é do que uma região do DNA que controla a expressão de um certo gene. O promotor ele fica antes e bem próximo do gene a ser expresso. Então, se o gene começa aqui, ó, o promotor ele está numa região um pouquinho antes. Então, o que acontece? Lembra que a holoenzima
é formada pelo fator sigma e que esse fator sigma tem afinidade com o DNA, pois é, a afinidade do fator sigma é justamente ao promotor. Então o fator sigma ele vai se ligar ao promotor nesse processo e essa ligação ao promotor permite deixar a ligação entre a holoenzima RNA polimerase e o DNA muito mais forte. Então, depois que acontece essa ligação ao promotor, acontece o início da transcrição. Então, isso tudo é a iniciação. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse promotor. Esse promotor, observem comigo, ele se encontra nessa região aqui, ó, que está ligada ao fator sigma. Então, vejam, em verde mais claro está a RNA polimerase e verde mais escuro o fator sigma. Então, vejam que é o fator sigma que é responsável pela afinidade da RNA polimerase ao promotor. Em qual local que há essa afinidade? Em duas regiões, que nós chamamos de sequências consenso. Esqueçam o nome de vocês, mas não esqueçam isso. As duas sequências consenso são menos 35 e a menos 10. A menos 35 é TT-GACA e a menos 10 TA-TAAT. Vocês não têm que aprender a sequência de nucleotídeos, não. Tem que saber somente que a região consenso ou as sequências consenso são menos 35 e menos 10. Por que tem essa denominação? Porque essa aqui, ó, fica a 35 pares de base do início do gene e essa aqui fica a 10 pares de base do início do gene, sendo essa região aqui a região promotora. E por isso que faz o fator sigma tão importante, porque o fator sigma tem afinidade à região menos 35 e a região menos 10 aqui, ó. Essa aqui está se ligando do fator sigma, a região menos 35, e aqui a região menos 10. Então, a importância do fator sigma é aumentar a afinidade da RNA polimerase com o DNA. Depois que acontece isso, a holoenzima RNA polimerase, ela começa a adição de nucleotídeos. Ela vai adicionando aos poucos até fazer 10 nucleotídeos. E esse ponto ele é muito importante, uma vez que se ela não consegue adicionar 10 nucleotídeos, por mau encaixe da enzima, ela vai abortar, ou seja, o pedaço de RNA gerado, ele é liberado, ela volta novamente para o promotor e inicia uma nova transcrição. Aqui, por exemplo, ó, ela teve 2 abortos. Ela começou a transcrever e adicionou, por exemplo, 7 pares de base. Só que no 7º par de base não estava forte ainda a ligação entre a holoenzima RNA polimerase e o DNA. O que ela faz? Esse RNA mensageiro ele é liberado, é perdido, e ela volta de novo para o início para reiniciar a iniciação. Reinicia a iniciação. Beleza. Vamos supor que agora ela adicionou e conseguiu gerar mais de 10 nucleotídeos. Quando adiciona mais de 10 nucleotídeos, nós passamos da fase abortiva. Não estamos mais nela. Se passamos da fase abortiva, nós não vamos ter que recomeçar a transcrição. Se nós não vamos ter que recomeçar a transcrição, não precisamos mais do fator sigma se ligando às sequências consenso. Ou seja, quando acontece a adição de mais de 10 nucleotídeos, 10 ou mais, ele sai da fase abortiva e começa então uma fase chamada alongamento. E esse alongamento, ele acontece logo depois que o fator sigma é liberado da holoenzima RNA polimerase. Então, o fator sigma, ele é importante somente para iniciar a transcrição. A outra fase, que é o alongamento, só tem a participação da RNA polimerase. E essa fase, como nós vimos, é caracterizada somente pela adição de nucleotídeos.
lendo no sentido 3 linhas, 5 linhas, e adicionando no sentido, lembra? 5 linhas, 3 linhas. Então tá aqui, ó, 3 linhas, leu 3 linhas, adicionou 5 linhas. Então quem é que faz isso? A RNA polimerase. Ela tanto adiciona os nucleotídeos, quanto abre a fita de DNA. Então, se aqui é A, ela coloca U. Se aqui é C, G, T, A, U, G, C, A, U. Então, dessa forma, acontece o alongamento e assim nucleotídeos são adicionados para formar o RNA mensageiro. Ok, então o alongamento é basicamente isso. A adição de nucleotídeos no sentido 5 linha, 3 linha. Então nós vimos a iniciação, que é bem simples, formação da holoenzima RNA polimerase, colisão dela com o DNA, posteriormente acha um promotor, no qual o fator sigma se liga à sequência consenso, menos 10 e menos 35, e aí inicia a transcrição efetivamente. Se não consegue adicionar mais de 10 nucleotídeos, há um aborto. Então ela reinicia. Se consegue adicionar mais de 10, ela perde o fator sigma e inicia o alongamento, que é caracterizado pela adição de nucleotídeos. Depois que já foi adicionado tudo que tinha, vai a última fase, que é o término. Esse término ele pode ser de duas formas, Rho dependente ou Rho independente. Ou seja, o Rho dependente ele depende de uma proteína chamada Rho, e o independente não depende dessa proteína. Primeiro, vamos para o Rho independente. O que acontece? Depois que o DNA é formado, que o RNA mensageiro é formado, que aquele RNA mensageiro está pronto, o RNA mensageiro ele tem duas partes que têm ligação. E isso gera um pareamento intramolecular, fazendo com que ele se feche, formando então um grampo. E esse grampo ele é uma força que retira o RNA mensageiro de dentro do DNA. Então a formação do grampo ela faz com que esse RNA mensageiro ele saia do DNA, sendo agora liberado para ser posteriormente traduzido. Então aqui foi o Rho independente. Veja, não teve participação da proteína Rho. No caso da Rho dependente, a proteína Rho ela se liga ao RNA mensageiro e ela vai subindo até chegar no local onde há o contato do RNA mensageiro com a fita de DNA. Quando chega a esse local, ela se faz como uma força que puxa o RNA mensageiro, retirando ela da fita de DNA. Então, de novo, o Rho dependente, ele faz com que a proteína Rho se ligue ao RNA mensageiro, suba e puxe esse RNA mensageiro para que ele saia de dentro do DNA. E a Rho independente, ela é formada pelo pareamento intramolecular do RNA mensageiro. Vê, o RNA mensageiro tem bases que são complementares, adenina com uracila, guanina com citosina. Então isso faz com que essas bases se atraiam, formando um grampo. E esse grampo gera uma força para a retirada do RNA mensageiro. Então eu espero que tenham gostado dessa aula e nos esperem para a próxima. Um forte abraço e até mais.